Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo, velho, na maravilhosa vida que vivemos, que seguimos, que acompanhamos toda semana, ou pelo menos na maioria das semanas, essa obra chamada Blue Lock, que eu não vou mentir, quando eu vi os spoilers do capítulo 295, eu fiquei meio pra baixo. Mas eu acho que, a princípio, o motivo de eu estar pra baixo é porque eu queria fazer o vídeo reagindo. Eu gravei o vídeo e o computador deu a mulinha, não funcionava, cara. Eu tentei aqui gravar o vídeo de react pro outro canal, não ia pra frente. Eu já tava meio puto, eu tinha gastado 1 hora da minha vida e essa hora não ia ser recuperada. Não deu certo fazer o vídeo, mas mesmo assim eu ajeitei o problema e aqui estamos agora com impressões mais coerentes com relação a esse capítulo como um todo. Vamos primeiro fazer a leitura como sempre, e como eu não fiz o react para ter as primeiras impressões, essa análise de capítulo vai ficar um pouco mais longa, tá bom? Vamos trazer mais comentários a respeito do capítulo como um todo, eu espero que vocês entendam, ok? Depois voltamos pro padrãozinho aí das análises de 10 a 12 minutos, quando eu voltar a trazer os vídeos lá pro outro canal, ok? De toda forma, simbora, porque tem bastante coisa pra conversar aqui, que eu pelo menos mudei de opinião, porque o bom de eu ter ficado com raiva desse capítulo é que meio que eu participei das duas perspectivas que esse capítulo pode entregar, tanto a perspectiva negativa, em algum momento eu fiquei olhando pro capítulo dessa forma, e também a perspectiva positiva. Agora eu tô conseguindo enxergar ele dessa maneira. Bem, o capítulo começa com um flashback que isso aqui não tem como passar pano, né? É encheção de saco aqui por causa que o autor tava doente, ele precisava fazer a complementação da quantidade de páginas exatas, então ele simplesmente só repetiu páginas que ele já tinha desenhado e botou um efeito meio cinzento na frente e escreveu uma espécie de flashback aqui do Nag, né? O Nag começa pensando: tudo começou naquele momento, você me encontrou e eu comecei a jogar futebol. Coisas como chama, frustração, os momentos onde eu tive que pedir desculpa ou apenas fiquei grato, eu superei tudo isso pra vencer o Isag. E agora eu preciso me tornar alguém novo. Se eu não puder sonhar em ser o melhor do mundo, então tudo acaba pra nós dois. A partida do Sunshine City versus o Baixa tinha o seu pontapé dado e finalmente se iniciava. O Ryo comentou: vamos com tudo, Nag. E o Nag respondeu: sim, chefe. Bashira tava só na ginga como sempre, e o Ryo deu a abertura ao raciocínio dos dois, pelo menos a perspectiva e a teoria que eles iam colocar em prática nesse jogo. Ele mesmo falou, né? Nesse jogo, no mínimo, Nag e eu precisamos mostrar que merecemos subir no ranking de valores. Se não estivermos entre os 23 melhores depois dessa partida, desapareceremos antes de alcançar nosso sonho da Copa do Mundo. Agora mesmo, Nag está em 11º e eu em 16º. Se nosso valor cair, estaremos à beira da eliminação. Então, precisamos mudar a nossa abordagem. Não podemos apenas focar em nossos próprios gols. Nesse momento, ele fez um toque, a bola veio pro Nag, que cabeceou e complementou o raciocínio dele. Precisamos fazer jogadas que ajudem o time a vencer e nos esforçar ao máximo para provar o nosso valor. Nesse momento, tanto o Otoya como o Bashira tiraram um pouco de onda, né? Um jogo focado no time. Isso é raro dele. Tá com medo, Nagichi? E o Nag, apenas pensando, respondeu: mas dito isso, não é como se fôssemos deixar de buscar gols. Não podemos esquecer de chutar na hora certa. Certo, Ryo? E o Ryo respondeu: sim, Nag. Se continuarmos assim, estamos mortos. Eu sei que isso aqui é só pra nós leitores conseguimos entender toda a lógica que eles estão utilizando nessa partida e tal, mas ainda assim eu fico meio estranhado, velho, com os balões sendo de pensamento e os únicos de fala sendo esse certo Ryo, sim, Nag. Não sei se é eu aqui dos editores na hora de desenhar colocaram de forma errada, mas é quase como se eles estivessem conversando telepaticamente, né? Em teoria, já que eles não estão abrindo a boca pra explicar tudo que está por trás aqui, porque se eles estivessem
explicando, ia estar entregando toda a logística deles pro time do Bashira, né? Não vai acontecer uma coisa dessas. Bem, de toda forma, a bola que o Nagi tocou de cabeça veio pro Reu, e o Reu deu um totozinho pra nada mais, nada menos que o Shigiri. O próprio Reu comentou: aproveite a mudança. O Shigiri agradeceu. Bom olho, camaleão. E nesse momento o Otoya percebeu: ele não está coordenando com o Nagi? Bem aí, o seu ângulo favorito. Com esse comentário final do camaleão, Shigiri apenas precisou chegar e fazer uma bela finalização. Aquela snipe de pantera de 44 graus, a bola foi perfeitamente no local que ele precisava. E o primeiro gol na partida já acontecia com apenas uma finalização. Caramba, velho. Sunshine City 1, Baixa FC 0. A pizza já começava desde cedo. O Reu e o Shigiri comemoraram juntos e o próprio Reu concluiu essa etapa, esse primeiro núcleo do capítulo, comemorando junto do Nagi. Isso é bom. A minha primeira assistência. Agora o Nagi vai e aí já temos o corte. Vamos diretamente pro segundo núcleo do capítulo, que é o lado do Isagi. Ao primeiro ver, eu fiquei meio que com o pé atrás dessa divisão aqui, mas agora eu compreendo, porque de certa forma nós conseguimos ter um hype separado com relação ao sistema de valores, né? Nós nessa semana temos um hype direcionado e na próxima semana provavelmente teremos um hype mais, vamos dizer assim, pluralizado em diversas áreas do capítulo. Tudo bem que nós queríamos todos os valores de uma vez só, tudo bem, mas não tivemos, então acho que dá pra aceitar, tá ligado? Pô, o capítulo, os spoilers pelo menos já vem aí depois de amanhã, tá ligado? Não tem por que reclamar, pelo menos a minha parte, né? Eu já tô de boa com isso. Bem, o Ego apareceu no telão logo após a partida do PXG e do Basta ter finalizado e falou o seguinte: oi, meus pequenos talentos, parabéns pela vitória, Basta de München. A partida simultânea entre Inglaterra e Espanha acabou agora há pouco, então temos os resultados finais e os valores dos lances reunidos. Agora daremos início ao anúncio final do leilão de valores, que será transmitido ao vivo para todos os times em todas as arenas. O Isagi olhou para essa situação e pensou: está na hora do ranking final. A diferença entre mim e o Rin era de cerca de 50 milhões de ienes antes dessa partida. Eu dei tudo de mim para superar essa diferença. Nesse momento, o Ego finalizou: agora então eu vou anunciar os 23 jogadores que ao longo da Liga Neo Egoísta garantiram um lugar na seleção sub-20 do Japão para a Copa do Mundo sub-20, que vai acontecer aí nos próximos dias, né? O Isagi estava focado nessa situação. Se ele não fosse o número 1, então não significava nada. Era hora. A gloriosa maior oferta de número 1 do projeto era de nada mais, nada menos que do Rin. Sim, um lance de 240 milhões de ienes tinha sido ofertado para o Itoshi, e o time que tinha dado esse lance era nada mais, nada menos que o Royal. Sim, o Real Madrid de Blue Lock. Isso surpreendeu uma porrada de gente. Eu ainda vou comentar nesse vídeo sobre isso, gente, mas na moral, cara, na moral, onde será que o Shido vai se meter, hein, velho? Onde será que o Shido vai se meter? Quando o Rin olhou pra isso, ele até ficou surpreso. Oxe, eu fui bucha e ainda ganhei o maior valor. Ele ficou assim, assustado, tá ligado? Oxe, tá fácil mesmo. Só por eu ser bonito, a vida tá desse jeito. Uma coisa boa, né? O Isagi já foi ficando cabisbaixo. Boy, isso não é verdade, não. Não diga uma coisa dessa, não. Eu ainda não alcancei ele, mesmo depois de tudo que eu fiz, ó. Aí daí, é só porque eu sou baixo. É só porque eu sou baixo. Ele tava ficando triste, já tava arranjando os dentes e tal. Mas a morenona chegou do lado dele e fez uma pergunta assim: boy, pra onde você tá olhando, seu cabeça de vento? Levanta a cabeça e olhe pra verdade. Olha aí pra realidade, meu querido anão Yoshi. Parece que o mundo quer que sejamos rivais. O Isagi levantou a cabeça cabisbaixo já, né, meio derrotado, mas quando ele olhou, pum,
surgiu na tela Isag, 240 milhões de ienes. O primeiro lugar, como vai? Eu juro, na análise do capítulo 285, literalmente 10 capítulos atrás, um cara tinha feito um comentário do nada. Eu não sei como esse homem vai e consegue achar umas coisas dessa, mas tinha alguém aqui no canal assistindo o vídeo da análise do capítulo 285, e lá no final do vídeo eu comento que o Rin ia pro Royal, tá ligado? Uma das teorias mais velhas desde que a partida começou, antes da partida começar, na verdade, era que os dois iam ficar empatados, e olha, é o que aconteceu, tá bom? É o que aconteceu. E o narrador veio comentar essa situação. Isso é incrível! 240 milhões. O Isag pensou, né? Nós empatamos em primeiro. O narrador então fechou de uma vez por todas. Eu não acredito. Isag Yoshi também recebeu uma oferta de 240 milhões pelo Bastard Munchen. Com essa grande oferta, ele está empatado em primeiro com Hitoshi Rin. O Isag comemorou. Eu consegui. Eu cheguei ao primeiro lugar. Eu estou em primeiro. Não posso dizer que foi uma vitória total, mas esse impulso de vender minha alma por gols e vitória finalmente valeu a pena. Sacudindo os braços e pensando sobre o quanto ele havia desejado isso com tudo e apostado a sua vida nisso, ele pensou: isso é o prazer de ser o número 1. Ele gritou, brandindo assim com o braço, puxando a camisa do Bastard, comemorando isso! E o capítulo finalizou dessa maneira. Eu entendo quem viu os spoilers no sábado e podem ter ficado puto, porque, pô, nós esperava tanto mais nesse capítulo, né? Nós esperava que esse capítulo aqui fosse uma coroação do caralho, mas eu entendo agora, com análise mais fria, depois de um tempo já tendo saído o capítulo e lendo direitinho as coisas, que o capítulo não tenha trazido tudo, até porque, gente, são muitas situações que iriam acontecer num mesmo capítulo. Eu não sei se vocês conseguem enxergar dessa mesma forma, mas se, vamos dizer, tivéssemos todos os valores sendo mostrados, não ia ter espaço pra mostrar a reação de cada um, ter pelo menos um pouquinho de cada um. Não ia. Ai, mas deu certo nas últimas. Deu certo nas últimas porque não era o encerramento, tá bom? Não era o encerramento. Não tinha real importância o rabo da fila. E era por isso que o rabo da fila vinha logo no começo. Tu ia vendo ali as novas propostas no final de cada partida, mostrava primeiro o rabo da fila e aí ia subindo até chegar no top 1. Agora não, a ordem foi diferente. Temos primeiro os top 1 sendo mostrado e vamos seguir para depois um foco exclusivo em quem ficou no rabo da fila, em quem conseguiu se classificar, e provavelmente na perspectiva do ego em cima desse top 23, que é os jogadores cujos quais serão treinados por eles, né? Dessa parte aqui eu não tenho muito o que dizer, gente. Sempre foi muito previsível que o Rin e o Isag iam ficar empatados, mas ainda assim eu tô um pouco surpreso que os valores não foram tão inflados nessa última rodada. Eu ficaria um pouco para baixo se tivessem, porque na minha opinião o Barou não recebeu valor inflado na última rodada dele, e ele poderia ter recebido por toda a apresentação, toda a demonstração, todo o seu desempenho. Então, como o Barão não recebeu, o Rin e o Isag também não receber, eu fico ok, tá ligado? Não tenho o que reclamar sobre isso. Agora, na situação de olharmos pro núcleo do Nag e do Reu, a primeiro ver, eu fiquei meio cabisbaixo. Pô, é isso. Só que agora, lendo frio o conteúdo, gente, literalmente, finalmente, os meninos entenderam que se eles querem ganhar realmente um contrato para serem jogadores de futebol, eles têm que jogar pela equipe. Oh, que milagre! Minha nossa, surpreendente, né? É a charada aqui que tava no meio do palheiro do tamanho de uma agulha. Ninguém conseguia ver ela. Imagina, né? Qual era a dificuldade de saber disso. Mas os meninos levaram muito tempo por causa que o foco deles não era realmente no que poderia acrescentar valor permanente para si próprios, tá ligado? Eles estavam em busca de um objetivo muito único, superar o Isag. O Reu depois veio ajudar o Nag também nesse objetivo, então meio que virou o objetivo dos dois. Agora não, eles querem continuar vivos. Então essa decisão de trabalhar com a equipe, mas ainda assim aproveitar as suas próprias chances e criar possibilidades de gols ou até gols, é, pra mim,
o lógico, tá bom? Não tem muito segredo, não precisa ficar inventando nova regra aqui em cima pra que os meninos consigam ganhar valor, até porque o nosso querido Ryo, antes de se aliar com o Nagi, ele já tava indo num caminho muito bom, tá bom? Se ele tivesse escolhido só abandonar o Nagi e ficar separado, o Ryo tinha conseguido continuar com... Ele não tinha tido essa queda toda, não. Porque era só literalmente trabalhar em equipe com os demais. Era o Nagi que tava realmente sendo focado, virando o centro do Sunshine City, etc e tal. E ele que realmente ia passar por dificuldade se o Ryo não tivesse vindo ajudar e depois eles tivessem seguido juntos nessa queda aqui. Mas ainda assim, mesmo numa situação deles estarem caindo, etc e tal, eu acho que o que precisa ser levantado dessa perspectiva nesse núcleo aqui é: será que isso será o bastante pra vencer o Baixa? Pô, só vamos trabalhar em equipe, unidos jamais seremos vencidos, o Sunshine já dá conta? Eu acredito que não, e é por isso que temos essa separação de núcleos, essa abertura no capítulo 295 pra termos uma continuação no próximo capítulo. Acho que nós vamos ter um pouco mais de reviravolta, um pouco mais de camadas a esse desenvolvimento. Realmente teremos um maior foco na partida pelo próximo capítulo. E aí seguimos talvez no 297 para termos realmente os valores, tudo sendo mostrado. Até no 298 eu não duvido, tá bom, que queiram realmente aumentar essa finalização da saga Liga Negra Egoísta como um todo para um volume. Já tivemos aí com o gol do Isagi a vitória, o encerramento do volume da partida, né? Os volumes que cobrem a partida Basta vs PXG. Mas pelo que tá se prosseguindo, provavelmente vamos ter mais um volume para que a saga seja fechada de uma vez por todas e possamos dar pelo menos o primeiro passo em direção à próxima saga. Então, em teoria, né? Em teoria, se formos contabilizar aí, já vamos, pelo menos devemos ter ainda mais uns 3, 4 capítulos a 5 dentro da Liga Negra Egoísta. Então, eu acho que tá tudo certo até agora, não tenho o que reclamar. Agora, se essa aqui for realmente a resolução e, vamos dizer assim, não precisar ter nenhum incremento de genialidade, das singularidades dos meninos, ou uma espécie de sacrifício para que eles possam vencer o Baixa e continuar vivos na Liga Negra Egoísta, eu honestamente vou sentir meio assim, tá, né? É aquela decisão que não fere nem cheira. Eu entendo quem desgosta porque talvez queria mais pro Ryo e pro Nagi, mas eu entendo também quem não desgosta porque simplesmente, né? Não tem o que desgostar disso aqui, é só os jogadores fazendo o básico e vencendo com um futebol meio chulo, tá ligado? O que eu poderia me irritar dessa situação é o Baixa não reagir, né? Só porque eles estão trabalhando em equipe com o resto dos outros, não focando só no gol dele, isso aqui já vai resolver, tá ligado? Só o Shigiri sempre vai estar com um ponto de 44 graus livre pra fazer sua finalização. Pô, vamos concordar, né? Não funciona todas as vezes esse ponto de 44 graus, por mais que seja o ideal, não vai sempre dar certo. Então eu fico curioso pra ter mais esse espaçamento. Como é que o Nagi pode ser aproveitado, e até como o próprio Ryo, né? O Ryo até agora foi um jogador muito mais colaborador do que finalizador, do que o cara que marca seus próprios gols. Talvez nós vejamos mais desse ele finalizador em outras situações, né? Aqui durante esse desenvolvimento desse arco. Eu já tô feliz que vamos ter mais espaço pra Sunshine versus Baixa, mas de toda forma eu ainda preciso fazer um comentário que é: não tem como ficar puto com isso aqui, porque isso aqui é literalmente o que o Isagi fez pra vencer o PXG, tá bom, gente? Me desculpa, mas se você gostou do que o Isagi fez pra vencer o PXG, comemorou, até reclamou dele ter o valor empatado aí com o Rin, e chegou até aqui pra reclamar do que o Nagi e o Ryo estão fazendo pra tentar vencer, honestamente, você tá sendo meio hipócrita, ok? Tá sendo meio hipócrita. Até eu tinha me esquecido de fazer esse comentário, mas agora que tava no final do vídeo eu me lembrei. Gente, o valor do Rin, a galera pode ficar puta aí por causa que ficou empatado e não sei mais o que. Ai, tudo isso pra ver o Isagi empatando com o valor do Rin, não sei mais o que. Gente, o valor do Rin não é só baseado em jogabilidade, ok? Desculpa te lembrar disso, mas futebol não é só sobre o futebol jogado dentro de campo, não. Quanto mais lindo for um jogador, mais dinheiro a equipe produz, tá bom? Só de ter esse jogador dentro dela. Tira aí
David Beckham, por exemplo, na época que ele tava no seu ápice no futebol. Maluco, o que esse cara tinha de contrato milionário, com um monte de marca, só pra tirar algumas fotos, utilizando roupa de grife, etc, utilizando perfume, fazendo algum tipo de anúncio. Cara, é muita grana que rola por fora quando um jogador tem alguma presença, tem algum valor pra fora. Às vezes, por exemplo, o Cristiano Ronaldo é um jogador que tem um físico extremamente absurdo. Tu acha que marcas relacionadas ao atletismo não vão querer configurar alguma relação financeira com um atleta desse tipo? São diferentes atletas, diferentes propostas. Eu acho que não dá pra enxergar que o SAG e o Rim receberam 240 milhões por uma coisa só, por uma coisa direta, o futebol, e ponto. Da mesma forma como o SAG ganhou a sua primeira chance no Bastard, porque ele já vinha tendo popularidade anteriormente e o Noah foi obrigado a assinar o contrato e botar ele pra jogar porque queriam ver ele jogar na Liga Egoísta. Da mesma maneira, eu acho que os valores são proporcionais a outros quesitos. Às vezes, por exemplo, o Barrow não teve um valor tão mais alto porque também não teve muito time concorrendo. Não é um jogador que todos os times querem, né? Nem todos os times se projetam pra jogarem em torno de um jogador só. Então, eu acho que isso aqui pode esclarecer um pouco a mente de vocês. Eu não sei se vocês ainda estão com raiva ou não, mas esse capítulo pra mim foi bom, foi ok. Eu esperava realmente um capítulo mais recheado, mas eu compreendo essa divisão de núcleos, divisão de etapas, se no caso realmente for trabalhar mais direitinho aqui a partida do Manchester e do Baixa, for dar mais um foco, né, uma atenção para os meninos e sua frustração por não entrarem no top 23, pelo lado também dos meninos que entraram, né, comemorando. Talvez tenhamos até surpresas em cima disso, então eu estou ok até agora, tá bom? Vamos ver como é que se desenrola nesses próximos 2 a 3 capítulos, e aí nós podemos bater o martelo se essa decisão foi realmente algo útil ou foi algo fútil. Realmente era melhor ter metido só o final da partida do Manchester e do Baixa e seguido com todos os valores sendo mostrados de uma vez por todas mesmo. Bem, gente, ficamos por aqui hoje. Nos vemos amanhã para as previsões, se não tiverem os spoilers já saindo por amanhã, né? Às vezes corre risco de vir na sexta um dia mais cedo, mas de toda forma é isso. Valeu, falou e cut!